Bom, vamos continuar com os vídeos sobre o estágio, né? No último eu havia terminado, eu contei sobre o filme e citei, né, a questão da fé em números, né? Como foi mostrado em porcentagem no filme, né? Que a oração tinha poder. E como eu, em questão de tecnologia, não sou meio atrasada ainda, tenho até medo dessas coisas. Quero que vocês ouçam. Eu vou deixar o celular aqui gravando o áudio. Eu achei, né, um compartilhamento no Face desse homem, né? Foi José Leal Filho que compartilhou em 16 de junho de 2019. E aí ele coloca ali o cabeçalho, assim, onde esse cara bebe tanta sabedoria. Daí me chamou a atenção, né? E realmente, assim, enquanto ele fala, você pensa assim, nossa, que coordenação de palavras ótimas que ele tem, né? E como ele sabe se expressar, apanhar, assim, que te deixa pensativo, né? Muitas vezes sobre o que ele vai explicar, sobre algumas coisas que são reais, sobre o que ele acredita, né? E algumas coisas que a gente fala, não, é realmente isso que está acontecendo, é assim. E depois vocês façam uma análise, né? Se ele, da maneira que vocês quiserem, né? Porque cada um tem direito de expor a sua opinião, o outro tem direito de discordar ou não. Mas tem o limite do parâmetro do respeito, né? O meu direito a respeito termina onde começa o seu direito a respeito. Então, eu achei assim, eu comecei a ouvir normalmente vídeos longos. A gente não ouve tudo, não ouve até o final, já acha que é cansativo, que é chato. Mas esse eu achei bem interessante e eu ouvi assim e salvei o vídeo, né? Já salvei assim pra mim ver depois, pra mim ouvir depois. E como seria bom se nós tivéssemos pelo menos, não digo talvez a inteligência dele, porque cada um tem uma inteligência, um raciocínio diferente, né? E não existe só um tipo de inteligência, não é inteligência, é inteligente só aquele que sabe muito sobre um pouco de tudo, mas já é comprovado, né, que existem inteligências quanto ao seu campo físico, quanto ao seu campo intelectual, né, por exemplo, o Neymar, a inteligência dele é futebolística. Isso foi uma matéria que eu vi também. Então, assim, isso desfoca um pouco, mas vou pôr o vídeo aqui para vocês escutarem, né, o que ele fala. Vão ser 6 minutinhos que ele fala, mas assim, 6 minutinhos para quem vai ouvir, que vão ser bem, bem legais. Eu gostei muito, tá? Então, eu vou inverter aqui a câmera. Provavelmente não vai conseguir dar pra ver direito, porque ele fica meio... por causa da luz do computador, né? Mas vamos lá. Vou ver se dá pra inverter, se não dá eu viro a tela. Não dá pra inverter porque tá gravando aqui já. Então vou colocar pra vocês ouvirem. A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? É a explicação do inexplicável. Eu acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o Ser Supremo do Universo? Acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o Ser Supremo do Universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Está aí à disposição da humanidade, desbirotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade.
Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque, para mim, a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta, se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente para legitimar o lucro. E aí Deus, ele premia você com riqueza material. Velho, você viver com riqueza material, você tem que viver se defendendo, você não confia em ninguém, você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado, é um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você está em risco. Para começo de conversa, você está em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade para você, porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo está a seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto, morre, o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. Nós somos uma sociedade mau caráter, que para te considerar, exige que você tenha mau caráter, que você seja conivente, que você seja um agente da perversidade social, que você ignore todo o sofrimento dessa maioria, toda a injustiça, você tem que ignorar. Se você tem um pingo de consciência, um pingo de sentimento, você vai se maltratar para ser respeitado. Mas aí é que entra a razão enquadrada. A razão te convence que é isso mesmo, que sempre foi assim, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai perder seu patamar, você vai ter problema. Você tem que garantir. E olha as crianças que tem que criar, olha o patamar. E você viola a sua consciência, você massacra seus sentimentos, achando que é inevitável. Por isso que as pessoas correm para o antidepressivo, que é um entorpecente de consciência e sentimentos. Para você seguir uma razão que está aprisionada em valores falsos, criados por uma galera que é contratada para fazer a cabeça da população. Psicólogos do inconsciente, publicitários, jornalistas, antropólogos, sociólogos, tudo contratado, colocado na mídia, constituindo laboratórios de pensamento que planejam a mentalidade a ser implantada, os valores, a visão de mundo, a própria realidade, eles distorcem. A minha mídia vai dentro da casa de todo mundo e coloca. Há pouco tempo atrás eu soube que o Estado estava dando conversor de televisão digital na cesta básica. É generosidade isso? O Estado não garante direitos constitucionais, não garante boa alimentação, não garante moradia, não garante porra nenhuma, mas dá o conversor de televisão digital. Isso é controle mental, é evidente que é controle mental. Precisa ter uma televisão na casa daquele miserável para que ele continue se sentindo incompetente. O cara não tem chão na casa dele, mas ele tem uma televisão ali funcionando. Isso é uma necessidade do sistema social. A televisão é o que eu sempre digo, velho. Quando você liga a televisão, você acabou de abrir a porta para o inimigo. Ele vai lá dentro da sua cabeça para construir a sua visão de mundo, construir os seus desejos, seus objetivos de vida, suas opiniões, seu comportamento, seus valores. Só que tudo implantado, tudo artificial, tudo falso. Eu odiaria ser um privilegiado e se eu tivesse perdido a minha vida indo para um trabalho que eu detesto, convivendo com pessoas que eu não me identifico. Eu gosto de estar solto, eu preciso estar solto. Acho que todo mundo precisaria estar solto. Mas o medo implantado pela cultura social, pela mídia, né, pela escola, o modelo de ensino, que ninguém questiona, ele não é humanista, ele é empresarista. Ele prepara competidores para o mercado de trabalho, não seres humanos para integrar uma sociedade harmônica. Aliás, qual é a escola que fala em harmonia social? Não tem. Você tem que vencer na vida. É o inferno, velho. Quando eu percebi que uma vitória gera várias derrotas, eu falei, a alegria da vitória não vale a pena. Eu não quero que minha alegria seja calcada em tristezas alheias. Então eu parei, não quero competir, eu quero viver. E é isso que eu estou fazendo, não estou querendo vencer. No final, você morre, velho. Vencendo ou perdendo, você morre. Porque ele tinha o direito de ascender socialmente, ele tinha o direito de acessar as escolas todas até a universidade. É direito constitucional. Mas o Estado não cumpre sua Constituição com a massa mais pobre. Então o Estado, para mim, é uma organização criminosa, velho. Que faz os mais capazes, os mais fortes, se sentirem os mais fracos e mais incapazes. E convence, ilude os que dispõem de grana e privilégio de que eles são fortes. E não são, eles são dependentes. Precisam dos de baixo. Sem os de baixo, eles não são nada, velho. Eu, como sou artista plástico, eu comparo a vida com um quadro. Desde que você nasce, você pincela o quadro. E vai pincelando enquanto você está vivo. Você só assina o quadro na hora que você morre. Então, quando eu for assinar o meu quadro, eu quero olhar para o quadro e falar, porra, gostei desse quadro.
não aceita e não gostava. E aí, né, o que vocês acharam? Eu fiquei impressionada com a maneira que ele falou, né? Não, e também com o que ele falou em si, né? Mas assim, ele expressa de uma maneira que você coloca ali uma inteligência nível 1000, né? Se expressa muito bem, né? Ele coloca muito bem a visão dele. Mesmo que algumas pessoas não concordem ou que agora a gente pare para pensar da forma com que ele falou, né? Mas olha quanta coisa. A questão do laboratório de pensamentos. Quanta gente se deixa levar pela colocação alheia, né? Pelo pensamento alheio. Às vezes alguém chega e fala tal coisa assim, e só, ai, é verdade, né? Porque você não quer impor a sua opinião, a sua verdade, e acaba concordando com aquilo que o outro cultiva em você, né? E muitas vezes a gente acaba deixando por costume, né? Tá ali, se habituou a não ir atrás de informação nova, a querer descobrir sobre as verdades, né? Ali ele trata sobre religiosidade, sobre o esquema social, né? As classes, as cotas, né? Inclusive ele fala que os dependentes são a classe alta, né? E que, na verdade, a maioria, que somos nós, o povo trabalhador, que somos os competentes, né? Aquele que pode ir, que pode conseguir mais coisas, que pode ir atrás de fazer para que o outro tenha suas necessidades sanadas. E isso é bacana, né? A maneira com que ele fala, com que ele coloca. A questão do receptor, por exemplo. É um pouco intrigante a colocação, né? Se isso for verídico, eu acredito que sim, que ele não ia se expor dessa forma. E realmente ele é um artista plástico bem conhecido, né? Tem algumas obras dele por aí. E ele não ia comentar dessa maneira, se bem que, né, tem muitas pessoas que afirmam que tem algumas pessoas que têm um intelecto diferenciado e são dependentes de alguns pensamentos próprios e criam coisas mirabolosas e saem tentando expor a sua verdade de uma forma fantasiada, né? Como se eles fossem a parte boa e eles são a parte que induz, né? Isso a gente tem que ter cuidado também ao ouvir as histórias, ou ouvir um conselho, ou a questão da própria religião, né? Porque eu acredito assim, cada um segue aquela religião onde ela se sente bem, onde ela sente que ela se encaixa, né? Que, como eu já disse, ser um cristão, ser um evangélico, independente de qual crença religiosa ou de qual religião a pessoa segue, ela abre mão de muitas coisas, né? Ela nem por abrir mão, mas assim, ela vai aonde ela se sente acolhida, aonde ela se encaixa e aonde ela acredita que ela tá melhor adaptada, né? Nós nos adaptamos às coisas, nós nos adaptamos às necessidades e damos um jeito de resolvê-las, de sanar. Nós nos adaptamos à religião e quando nós nos sentimos bem, principalmente, porque na religião é isso que nós buscamos, né? Assim, no meu ponto de vista, é que através da religião a gente busca um conforto, um bem-estar, uma aliança, na verdade, né?
de você seguir, de você frequentar a igreja, para que quando você estiver ali, que você precise, porque o ser humano é muito da parte do venha a nós, como algumas pessoas dizem, né? De buscar só quando precisa, mas assim, em tudo de dar graças, de precisar, a gente já busca para saber que nós temos um contato ali, que nós estamos fazendo a nossa parte, para aquele que frequenta, para aquele que vai, que ora, né, que realmente tenta ser alguém que, que busca, né, pela religião, que busca seguir os passos, os planos e as verdades, o caminho de Deus, né? E eu até vejo assim que tem muitas pessoas que discordam, né, com o que esse cara falou aqui. E o direito deles, né, de expor a opinião deles também. Mas achei interessante, assim, várias citações que ele coloca, assim, uma se ele ganhasse a vida com algo que ele detesta, não valeria a pena, né? Que bacana. Nessa questão, né, a questão do trabalho, né? Nós estamos nos encaminhando para sermos professoras, para trabalhar com a dificuldade de futuros alunos, né, ou de alunos que estão ali, ou nós como futuras pedagogas ou professoras. E eu realmente espero que todas amem muito o que forem fazer, né, que se encontrem ali para que realmente não trabalhe, né, porque tem uma frase que diz que aquele que ama o que faz não trabalha nem sequer um só dia. E eu acho assim que faz sentido, porque eu já tive trabalhos onde eu não via a hora passar, né? Que era bom de fazer, e quando você sentia de lá, quando você saía de lá, né? Eu me sentia bem, eu me sentia importante. E eu espero que todas nós nos encaminhamos para esse lado. Né, chegar ao ponto de dizer assim, eu tô cansada, mas é aquele cansaço assim, que acumulou realmente do físico e não assim, cansado do que a gente escolheu para nós, né? Porque em todo trabalho tem as suas desvantagens, tem os seus cansaços, tem as suas dificuldades, na verdade. E nós, quando começamos essa caminhada, muitas de nós, inclusive eu não tinha muita nem noção do que eu enfrentaria, né? Eu pensei assim, não é uma coisa que eu gosto, que eu acho que eu gosto, que eu ia me dar bem, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Sempre tive a questão de querer ajudar o próximo, né? Meu sonho de infância era trabalhar no exército. Falava, não, eu quero ir pro exército. Né? Chegou meus 18 anos, minha mãe não deixou prestar concurso para polícia militar. E desfocando um pouco, né, meninas, perdão aí, porque com esse estágio híbrido, na verdade, muita coisa mudou, né? Eu tinha debate, eu tinha perguntas, eu tinha muita coisa para mim fazer. Então, com o vídeo falado, e eu já falo um pouco rápido, eu tô tentando já falar mais devagar por causa disso, eu acabei falando e explicando a maioria, o assunto principal nos outros vídeos. Então eu tenho que achar alguma coisa para falar. E, querendo ou não, a questão da vida, da religião, das dificuldades, tudo é um contexto diferente na nossa vida, diferente da educação, da escola, né? Nesse sentido. Então, é o que nós temos, é o que eu tenho para dizer para vocês, assim, como. Então, eu queria ser depois uma policial, né? Minha mãe tinha medo, não deixou, isso foi passando o tempo, eu não consegui fazer faculdade na minha idade, né? Pós-colegial ali, por questões financeiras, né? Eu realmente não tinha como. A minha família é uma família muito humilde. Então, depois de casada e tudo, eu não deixei adormecer em mim, assim, a vontade de estudar, fazer alguma coisa para ajudar.
E eu tive professoras excelentes, professora que chegava na sala de aula e nem sequer olhar no livro ou no caderno. Ela começava a descrever e ela enchia o quadro com tudo que ela tinha na cabeça dela. E assim, não pensem que era qualquer coisa. Parece que ela era um dicionário, sabe? Que ela tinha uma bibliografia ali dentro da cabeça dela, que era uma maquininha que ia rodando, e conforme ia rodando, ela ia escrevendo. Era de uma inteligência que... E aquilo marca na vida da gente. Então, eu imaginei, bom, se eu não pude ir pro exército, se eu não pude ser policial, qual é a outra maneira de eu ajudar alguém, né? E as professoras hoje em dia não são valorizadas como deveriam ser, mas assim, de todas as profissões, depende da profissão, né? Passa por um professor, passa por alguém que ensina. Então, a importância, né, que tem um professor. Ele ensina de tudo e muitas vezes ele ilumina, né? Dá aquele tique na cabecinha dos alunos para que eles realmente consigam encontrar o caminho. E isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa maravilhosa, porque é uma maneira de você ajudar. E quando você faz a diferença na vida de um aluno, né? Quantos alunos não foram tocados por uma boa ação de um professor, por uma palavra amiga, ou pelo aquele professor sempre estar ali incentivando, apoiando, olha, eu acredito em você, né? Eu acho que, assim como, claro, tem professores ótimos que não fazem só o papel de professor, que é um amigo em sala de aula que tá ali, que realmente enxerga as tuas necessidades, né? A necessidade do aluno. Como tem aquele professor que vai lá para repassar o conhecimento e assim basta, né? Tem graus diferentes, né? É por isso que nós nunca devemos abandonar a parte do amor na profissão de professor, de pedagogo. Acreditar que nós temos que ver de uma maneira diferente, né? E tentar ajudar acima de tudo, né? Nós não estamos lá não vamos estar lá não, eu vou programar aqui, vou passar e vou sair, eu vou esperar lá que caia o meu dinheiro, né? Que nós estejamos lá para realmente fazer a diferença na vida, né, das crianças, dos pequenos, para que eles se encontrem, assim como nós, né? Pretendemos nos encontrar nesse caminho.